Amigas, amigos, olá! Dando continuidade aos nossos estudos para os exames vestibulares, vamos a um tema muito importante. Já temos um vídeo aqui sobre transição energética e descarbonização da economia, e que está um vídeo sobre petróleo, o contrário, né? Uma fonte de energia de larga utilização desde o início do século XX, segunda Revolução Industrial, com a maturação da segunda Revolução Industrial e forte emissor de gás de efeito estufa, de gás carbônico. Como a gente pode entender o petróleo aqui no Brasil? O Brasil tem uma fronteira recente de superexploração de petróleo, que é a região da bacia de Santos, no litoral de São Paulo, sul do Rio de Janeiro e também litoral do Paraná. É a área do petróleo pré-sal, que está a mais de 250 quilômetros desde a costa. Lembrem-se, está tão longe da costa, mas é a área de regulação de exploração pela sociedade brasileira. E segundo a Convenção da ONU dos Direitos do Mar. Aqui a gente tem um esqueminha que mostra até 12 milhas marítimas, lembrem-se, uma milha marítima é 1,8 quilômetro, tá? Até 12 milhas marítimas é mar territorial, é a região na qual o país tem soberania. Isso é medido desde a linha de base, que é a média da maré baixa no litoral do país, tá certo? Então, desde a maré baixa, 12 milhas, a gente tem mar territorial. Agora, desde a maré baixa, contando 200 milhas desde essa linha de base, maré baixa, nós temos a zona econômica exclusiva, não é uma área de soberania do país, mas é uma área na qual o país regula a exploração de recursos vivos e não vivos. Não vivos é o caso do petróleo. E temos ainda, desde a linha de base e se estendendo potencialmente a até 350 milhas marítimas, a chamada plataforma continental jurídica. Plataforma continental jurídica, o país não tem soberania nessa área. O país não controla a exploração de recursos vivos, pesca, por exemplo, mas ele controla a exploração de recursos não vivos, o petróleo, sendo que a plataforma continental jurídica não se estende necessariamente até 350 milhas. A plataforma continental jurídica é definida a partir do limite do talude continental. Vamos imaginar, o talude continental, esta área de decréscimo, de aumento de profundidade, de acréscimo de profundidade mais significativa, o talude está a 50 milhas desde a costa. Então o país não tem plataforma continental jurídica. Ele só tem, segundo essa convenção, mar territorial e zona econômica exclusiva. Vamos imaginar que o limite do talude está a 250 milhas desde a costa. Opa, o país tem 200 milhas de zona econômica exclusiva e mais 50 milhas de plataforma continental jurídica, que pode se estender no máximo a 350 milhas desde a linha de costa. E se a plataforma continental jurídica termina, a plataforma continental geomorfológica, termina a 600 milhas, 700 milhas desde a costa? Não, o limite máximo de plataforma continental jurídica é de 350 milhas. Se nós somarmos Zona Econômica Exclusiva do Brasil e plataforma continental jurídica, nós temos esse mapinha da direita, que mostra então uma área de mais de 4,4 milhões de quilômetros quadrados, equivalente à área da floresta amazônica aqui no Brasil. E por isso a Marinha de Guerra do Brasil denominou esta área de Amazônia Azul. Ela tem mais ou menos a área da floresta amazônica brasileira. Ela é muito importante geopoliticamente como a floresta amazônica, assim como no que diz respeito às questões de biodiversidade e as questões de ambientalismo, tudo bem? Bom, nós temos então a exploração de petróleo pré-sal nessas regiões oceânicas, principalmente no litoral de São Paulo, no litoral sul do Rio de Janeiro, petróleo pré-sal. Petróleo pré-sal que colocou o Brasil novamente em uma posição bastante vantajosa, na verdade pela primeira vez, em uma posição muito vantajosa na produção e consumo de petróleo em escala mundial. Nós temos aqui uma tabelinha que mostra o avanço de reservas comprovadas de petróleo no Brasil. Em 1953, ano de criação da Petrobras, nós conhecíamos 17 milhões de barris nos nossos subsolos. A gente não conhecia petróleo no nosso subsolo. Avançando para os anos 1970, 1 bilhão de barris de reservas de petróleo. 1985, já passamos pelas duas crises do petróleo, 3 bilhões e 300 milhões de barris. Ano 2000, petróleo explorado em águas profundas, quase 10 bilhões de reservas de petróleo. Em 2008, em águas ultraprofundas, 14 bilhões de barris de petróleo. Daí se fez uma exploração de petróleo, a Petrobras fez uma exploração de petróleo no litoral de São Paulo, na Bacia de Santos, e fez uma perfuração encontrando uma extensa camada de sal, mas
mas a Petrobras atravessou essa camada de sal e embaixo dela encontrou mais petróleo. Encontrou quanto? 14 bilhões de barris de petróleo. Dobrou as nossas reservas conhecidas de petróleo, essa descoberta do petróleo pré-sal. Mas é caro extrair esse petróleo, é bastante caro. Eu acabei de falar para vocês águas profundas e ultra profundas da nossa tabelinha anterior. O que é isso? Águas rasas, é petróleo explorado no oceano, só que com águas que vão até 400 metros de profundidade, tá certo? A partir de 400 metros até 1.500 metros de profundidade, águas profundas. Mais de 1.500 metros de profundidade, exploração de petróleo em águas ultra profundas. Notem bem, 1.500 metros de lâmina d'água até chegar ao leito do oceano, onde aí sim começa a perfuração de petróleo. Então, realmente, quanto maior a distância da costa, quanto maior a lâmina d'água que tem que ser superada para começar o processo de exploração no oceano, mais caro é a exploração desse petróleo. O petróleo pré-sal, aqui no Brasil, custava por volta de $40 para extrair um barrilzinho de petróleo no final dos anos 2000. Mas a Petrobras fez os investimentos necessários e reduziu esse custo de produção. Em 2014 já eram $6 por barril. Em 2022, $3,50 por barril. Então, diminuiu muito o custo de produção dados os investimentos da Petrobras, sendo que hoje o petróleo pré-sal é a principal área de exploração de petróleo aqui no país. Em 2010, 41 mil barris de petróleo saíam do petróleo pré-sal. Em 2020, 2,2 milhões. Mais de 70% do total de óleo que se extrai aqui no Brasil vem dessas regiões do pré-sal. Mas, apesar de ser uma jazida bastante robusta, é petróleo, é esgotável. Então, mais cedo ou mais tarde, acaba. Novas jazidas precisam ser descobertas e exploradas. Novas jazidas como, por exemplo, a chamada margem equatorial. É a região que vai desde o litoral do Amapá, litoral norte do Brasil, desde o litoral do Amapá até o litoral do Rio Grande do Norte. Nesta região há grandes potencialidades de exploração de petróleo que já estão dadas, por exemplo, para países da América do Sul, como a Guiana. Como já temos em disputas geopolíticas a região de Essequibo, disputada entre Guiana e a Venezuela. E por que Venezuela inventou de voltar a ter soberania sobre Essequibo? Voltar, porque de fato a Venezuela tem legitimidade nessa demanda. Mas por que essa demanda apareceu agora, do nada? Né? Não é do nada, então ela tem essa legitimidade histórica e agora nós temos a potencialidade de exploração de petróleo no litoral que fica junto à região de Essequibo. E, portanto, nós já temos vários países da região explorando petróleo nestas áreas e o Brasil pode vir a explorar o petróleo nessas regiões. O problema é a questão ambiental. Então será que a gente pode explorar petróleo na Amazônia? Calma, não é Amazônia floresta, é a área oceânica. Ah, mas peraí, a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Eu coloquei aqui o mapa, gente. As áreas de exploração, de pesquisa para exploração, estão a mais de 300 quilômetros desde a foz do Amazonas. Ah, mas e se a Petrobras tiver um acidente? Quantos acidentes a Petrobras teve de gravidade mais elevada ao longo do século XXI? Nenhum, zero acidentes. Isso não significa, entretanto, que não possam existir acidentes. Daí a necessidade de se fazer um levantamento adequado para a exploração deste petróleo, que é o chamado AAAS. Essa sigla é a mais esquisita que existe, né? Isso não foi pensado pelo pessoal do marketing, né? AAAS é a Avaliação Ambiental de Área Sedimentar. Eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês para nós diferenciarmos AAAS de, por exemplo, o mais conhecido, EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Você vai fazer uma obra como uma ponte numa cidade. Então, essa obra vai movimentar o solo, vai chegar ao lençol d'água, vai poder impactar um rio próximo. Então, para a obra ser aprovada, ela precisa de um relatório de impacto ambiental, de um estudo de impacto ambiental, EIA-RIMA. Não é o caso de petróleo na região da margem equatorial. Isso demanda outra coisa, que é avaliação ambiental de área sedimentar. Vejam as diferenças. Na avaliação ambiental de área sedimentar, nós temos focos em políticas, planos e programas. Enquanto no estudo de impacto ambiental, o foco é no projeto, é na ponte. Nós temos dados regionais na avaliação ambiental de área sedimentar, dados locais no estudo de impacto ambiental. E por isso,
o desdobramento que está ali logo abaixo. Menor precisão para a avaliação ambiental de área sedimentar. Menor precisão por quê? Porque a área é muito maior. O estudo busca subsidiar governança de alto nível, enquanto no estudo de impacto ambiental, o objetivo é especificamente se colher dados de redução do impacto ambiental daquele local onde, por exemplo, a ponte está sendo produzida, subsídio para a condição de sustentabilidade do projeto. Daí, com a ideia de avaliação ambiental de área sedimentar, nós podemos ter 3 desdobramentos para diferentes partes da margem equatorial. Tá? O desdobramento é luz verde. Então, pode explorar petróleo em determinadas regiões que a avaliação ambiental viabiliza, né, identifica que não vai haver um impacto socioambiental mais significativo. Ou então, atenção, luz amarela. Então, a área pode viabilizar a exploração de petróleo, mas demanda mais estudos, demanda mais investimentos. Ou luz vermelha, proibição, algumas áreas que não podem ter exploração de petróleo. Eu diria que esta forma de abordagem coloca a bola no chão, entre de um lado a sanha ambientalista e de outro lado a sanha econômica de exploração de petróleo. Então nós temos a Petrobras, empresas de petróleo mundiais que querem explorar com tudo o petróleo nesta região. Nós temos os ambientalistas que não querem deixar de hipótese alguma que haja exploração de petróleo, mas onde a gente coloca a bola no chão e estuda isto e viabiliza isto mais objetivamente, através de avaliação ambiental de área sedimentar. E isso é importante por quê? Porque dentro do processo de transição energética, a gente não tem a ideia de eliminação do uso de petróleo. A gente tem a ideia de paulatinamente, lentamente, haver a substituição do petróleo e combustíveis fósseis por outras fontes de energia menos impactantes do ponto de vista ambiental. Isso já está dado no passado. Daí, por exemplo, quando houve a descoberta do petróleo pré-sal, em 2008, o mundo produziu 86 milhões de barris de petróleo, que era o que ele consumia, 86 milhões de barris de petróleo. Agora vejam, em 2030, se projetava desde 2008, em 2030, o consumo de 106 milhões de barris de petróleo por dia. Quando a gente produziria, consumo de 106, quando a gente produziria 31 milhões de barris. Por que isso? Petróleo, como eu disse há pouco, é esgotável. Então as fontes de 2008 vão se esgotar e em 2030, quando o mundo precisar de 106 milhões, vai produzir só 31. Então o que precisa entrar no lugar? Petróleo, pré-sal. E mais, quando a gente tem perspectiva de redução da quantidade de petróleo, chamado pico do petróleo, a gente atinge um máximo de produção de petróleo quando começa a descer a produção-consumo de petróleo mundial. Produção-consumo, já vou voltar a isso. Essas projeções estão dadas para 2050. Até 2050, os países OPEP e não OPEP devem ter crescimento da produção e crescimento, entre outros, na chamada margem equatorial. E daí vocês podem pensar, poxa, mas é uma contradição, então não dá para fazer transição energética com o aumento da oferta de petróleo. Não, é o contrário. É justamente assim que dá para fazer, porque o mundo vai continuar precisando de petróleo. Não é através da eliminação da fonte de petróleo que você faz transição energética, porque o mundo é um viciado em uma droga chamada crack, cocaína, não, petróleo. E como se faz a terapia do viciado, se tira a droga imediatamente, deixa ele com síndrome de abstinência e ele morre? Não. Se ministra cada vez menos dentro de uma terapia para que haja a eliminação desse vício. É o que acontece em escala mundial. Nós precisamos ter pressão política para a mudança das estruturas tecnológicas e econômicas para novas estruturas que sejam menos dependentes do petróleo. E nesse meio tempo, as estruturas remanescentes de consumo de petróleo continuarão sendo utilizadas demandando mais petróleo e, portanto, novas fontes de petróleo, tá certo? É um assunto polêmico. Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida sobre ele, é só me encontrar nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.